7 horas mais 35 minutos, 7h35, muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã, entrevista nesta manhã de terça-feira. Hoje é dia 13 de maio de 2025 e maio, gente, é uma data para a gente refletir, prestar muita atenção, para não deixar passar batida. Mais uma daquelas datas que muitas vezes a gente só vê em campanhas, mas se a gente parar e prestar atenção um pouquinho na nossa rua, quem está do nosso lado, a gente pode fazer observações importantes e mudar a vida de muita gente. Estou falando do Maio Laranja, que visa conscientizar a população sobre o abuso e violência sexual contra crianças. Olha, só para a gente ter uma noção, em 2024 o Brasil registrou mais de 11 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes, o que equivale a aproximadamente 320 casos por dia. Parece, assim, a gente se parar para prestar atenção, a gente fica procurando, né? Mas os números estão aí. Esses dados foram divulgados pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, vinculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Em 2023 foram contabilizados mais 71 queixas, representando um crescimento de 77% em relação ao ano anterior, e o maior número desde o início da série histórica de 2006. É outra coisa, né? Faz pouco tempo que a gente começa a contabilizar e entender, porque a partir de um número a gente começa a ter uma ideia do que está acontecendo, da realidade que está acontecendo em todo lugar. E a gente também vai falar da nossa realidade aqui de São Miguel do Iguaçu. Para isso, no Jornal da Manhã, em entrevista, eu vou conversar com a assistente social e coordenadora da Rede de Proteção e de Escuta Especializada de São Miguel do Iguaçu, a Maria Aparecida de Souza, que está aqui com a gente, e com a presidente do Conselho Tutelar, Priscila Guilherme Kuhn. Bom dia para vocês, muito obrigado pela presença. Precisei fazer essa introdução porque eu sempre tenho a sensação que quando a gente coloca na planilha os números e traz a realidade, e quando a gente olha o período, é muito pequeno o recorte. Então tem que trazer esse impacto, porque senão não há atenção necessária. A gente tem que dar essa atenção necessária, porque vocês podem falar melhor do que eu nesse sentido, porque muitas vezes desses abusos acontecem com as pessoas mais próximas da família, ou até mesmo dentro da família. Bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes. Sim, realmente essa questão do abuso sexual, pelos números que nós temos em planilha, inclusive no CREAS, que atende criança e adolescente vítimas dessa violência sexual, o número é assustador, porque os maiores números de abuso sexual que nós temos hoje registrado em planilha é pessoas intrafamiliares. Isso se dá de tio, avô, pais, padrasto, enfim, e vizinho, primos. Então realmente esse número, esses abusos, eles acontecem com as pessoas próximas, que a criança, o abusador, primeiro ele faz todo aquele enredo com a criança, né? Então ela tem todo aquele acesso, então já está ali, sutilmente ele vai agredindo essa criança, né? Vai fazendo toque, vai induzindo ela, e quando até o abuso sexual, ou às vezes de forma abrupta, né? Comete o estupro ou o abuso sexual, chega à condição carnal, né? Mas todo o abuso, lembrando que não só apenas da condição carnal, mas o toque, vídeos pornográficos de formas que mostram para a criança, isso também é somado como um abuso sexual. Aparecida, já a gente vai para os direitos, né? Que é importante dizer, mas aproveitando esse gancho porque às vezes é difícil o adulto admitir que outro adulto que tem ali, porque assim, o que eu percebo nesse contexto todo, né, várias entrevistas que a gente já fez, várias situações que a gente já viu, é que primeiro esse adulto abusador, vou colocar dessa forma para a gente conseguir compreender melhor, ele conquista a confiança do adulto que é próximo à criança. Depois disso, que tem acesso irrestrito, ele vai e conquista a confiança da criança irrestrita, né? Então, e a partir daí, então
como que a gente faz essa medida? Como que a gente, é de se colocar um limite? Às vezes a gente vê um abraço entre um estranho e uma criança, a família ninguém vê uma maldade, mas eu sei lá, não sei que mundo a gente está vivendo que a gente tem que desconfiar de tudo, e é válido essa desconfiança. Olha, é válido no sentido que você, enquanto pai ou responsável, tem que ter você precisa ser essa pessoa de confiança. Primeiro ponto, da tua criança, daquela criança inocente, ou dos teus filhos, ou que seja qualquer criança ali do mundo familiar, para você orientar ela. Ter muita conversa com o teu filho, com as crianças, para que não permita o toque, né? Mas caso você observe, principalmente a criança, quando ela é abusada, quando ela sofre qualquer tipo de abuso, ela muda de comportamento. E esses comportamentos, porque geralmente a criança fica mais incutida, fica mais isolada, muda no comportamento de alimentação, sono, comportamental em questão de agressividade. Tem crianças que começam com comportamentos até sexualizados, então porque ela já foi abusada. Mas para prevenir isso, sempre seja aquela pessoa de confiança da tua criança. Converse com ela, oriente ela. E claro que se observar algum comportamento estranho, mesmo intrafamiliar, observe. Corte, faça que você fica próximo dessa criança e tenta romper com isso. Tenta romper porque, mas talvez. Não, pelo talvez, previna. É melhor prevenir do que remediar, né? Eu vou passar agora para a Priscila do Conselho Tutelar e depois a gente fica à vontade, Aparecida, se você sentir que é o momento de também, vocês fiquem à vontade aqui para que o importante é a mensagem mais clara, não tem protocolo, né? Uhum. Priscila, em cima desse contexto, né, a gente vê uma situação dessa, a família conseguiu identificar a situação, aí entra outro processo, onde procurar ajuda, porque tem desde o constrangimento, a dor de repente uma traição por ser uma pessoa próxima, né? Porque você tem a sua confiança traída, né? Uhum. Então tem vários elementos e sentimentos que começam a pairar ali, e isso dificulta uma tomada de decisão mais racional. Nessa hora, o que fazer, quem procurar? Bom dia, Alessandro. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Então, quando acontece isso, né, que você disse, a gente sempre fala que tem vários canais, né, de denúncia, né, tanto o Conselho Tutelar ali, através dos telefones, do WhatsApp ou presencialmente, né, nós temos o CREAS também, nós temos o Disque 100, Ministério Público, nós temos vários canais de denúncia que essa família, né, pode estar procurando, ou até as escolas, né, que percebe algo diferente. Todos esses sinais que a Maria trouxe aqui, né, o professor dentro da sala de aula também pode identificar isso, né, e a gente tem uma ficha de notificação de violência, né, Maria, no município, onde eles preenchem essa ficha, envia para o Conselho Tutelar, e ali a gente toma todas as medidas necessárias ali já, né. E isso de forma sigilosa, como que funciona? Sim, sigilo, Alessandro. Muito sigilo. Porque eu acho que é o primeiro ponto, né? E às vezes depende de quem é o abusador, existe um medo também, né? Uhum. Que eu imagino, o medo até, não sei, a gente nunca sabe, porque a gente já viu tantas pessoas que você nunca iria afirmar que era um abusador, né? De repente é uma pessoa que está numa situação social muito melhor do que a família da vítima, né? Então tem todas essas questões, né? O abuso, ele não tem classe social, né? O abusador, ele é um abusador, né? Não, com dinheiro ou sem dinheiro, né? Ele não tem classe social. E aquilo que a Maria trouxe também, né? A maioria dos casos acontecem dentro da família, com pessoas próximas, né? Às vezes a gente pensa, vai ser um estranho que vai chegar e pegar meu filho, né? E vai abusar do meu filho. Não, pessoas próximas que vão agradando a criança, que vão ali e até o ponto de acontecer.
Maria Aparecida, e aqui eu vou pegar um gancho em cima disso, né? Porque a gente vê que em algum momento é preciso fazer a criança entender que, e dentro de um contexto familiar normal, que é o pai e a mãe que merecem toda essa confiança e desde o toque. Não seria necessário isso, incentivar, olha, não deixe estranho encostar em você, né? Chegar a esse ponto. Exatamente, porque esse é o primeiro ponto, né? Que tem que ser tratado com a criança, tem que ser conversado no dia a dia, né? Desde toque, tocar no corpinho, né? A gente sempre já orienta nas nossas orientações, nossas campanhas, a gente divulga muito isso, né? Orienta, inclusive, nos atendimentos que nós temos preventivo com a criança, a gente também passa isso. E é um dever dos pais, é um dever dos responsáveis. Hoje a gente fala pai e mãe, mas hoje nós temos muitas crianças com os avós. Enfim, o responsável direto dessa criança. Então precisa falar sobre isso, né, da prevenção, porque é dentro de casa. E quando acontece dentro de casa? Então, aí que entra a questão escolar, aonde essa criança está inserida, né, o CEMEI. Então, nós sempre estamos divulgando, estamos dialogando sobre isso aqui em São Miguel, que existe a ficha de notificação, a criança verbalizou, ou ela expressou, ou ela mudou de comportamento. É muito importante. Será que acometeu ou não acometeu? Não importa. A suspeita, passa a ficha de notificação, ou ligue no conselho, ou tem os canais de denúncia, né? O Disque 100, eu não quero me identificar, ok, faça o Disque 100 de forma anônima, mas faça, porque cabe aos órgãos competentes que defendem o direito da criança fazer a investigação. Então é necessário não ser omisso, né? Porque a omissão também ela é crime, né? E é importante perceber também os tipos de abuso. A gente está falando naturalmente aqui de um abuso mais no sentido quando chega carnal, né? Mas há outras formas, desde o psicológico, para a gente começar a entender e decifrar. Como você disse, no ensino, né? Os educadores, eles já estão treinados para observar e tal. E é importante que imagino que também já façam esse treinamento, já passam esse conhecimento para as crianças começar a assimilar, né? O que não pode, talvez não tenha um entendimento, mas já sabe por que não pode, né? É muito importante essa tua pergunta, porque assim, essas questões, a gente trata muito de violências sexual, mas é quando é conjunção carnal. Não. A violência sexual, ela pode ocorrer através de uma fala, pode essa criança, a questão vamos exemplificar, né? Que bumbum bonito, né? E tudo isso já vai, é uma violência contra a criança. A questão também dos vídeos, né? Que pode ser mostrado para a criança, é uma violência sexual. Então, e a violência sexual, ela sempre vem em conjunto com a violência psicológica, porque essa criança, ela sofre, porque o protetor dela é o agressor, então ela sofre essa questão da violência psicológica em casa, não falar, porque o agressor, ele sempre manipula, ele sempre coíbe essa criança, então ela sofre, ela tem esse sofrimento, ela geralmente é um conjunto, vem a violência sexual e a violência psicológica junto com quando ocorre essa situação intrafamiliar, e até fora da família, porque daí eles ameaçam, ela sofre ameaça. E a questão muito importante, com o pai, com a mãe, o responsável. Quando o seu filho, o seu neto, ou a criança verbalizar, dá sinais, acolhe essa criança, escuta ela. Você está inventando. Não faça isso, porque é uma outra violação. Aí está violando também essa criança, está cometendo outro tipo de violência, porque não acreditou nela. Casos que nós temos hoje constatados, todos os casos de abusos sexuais, estupro, ou condição carnal, ou até mesmo sem a condição carnal, que é já caracterizado como violência, né? A família, quando ela acolhe esse adolescente, essa criança ou esse adolescente, ela supera mais fácil, ela consegue superar. Mas quando ela não tem o suporte, quando há dúvida, coloca em dúvidas ao que ela verbalizou, agrava mais ainda a situação. E no caso de uma família onde talvez uma das pessoas, né, no caso, eu vou citar um exemplo aqui para ficar fácil para a gente, né, o pai é o abusador, a mãe tem medo porque apanha do pai
e fica, de uma certa forma, não denuncia. Então, ela está cometendo um crime também, né? De forma, entendendo que essa mãe, ela é vítima, né? E ela está sendo omissa, no caso. Isso. Mas, entretanto, sempre, quando ocorrem esses fatores, essas situações, essa criança, ela verbaliza em âmbito escolar. Então, quando formaliza essa denúncia, as escolas, ou aquela ali onde que a criança está todos os dias, que é o ambiente que faz uma leitura mais aproximada da criança, essa denúncia chega, aí conversando com essa mãe, ela já traz. Então, geralmente não, acontece isso, daí essa mãe é acolhida e essa criança é acolhida no sentido de dar assim, os acompanhamentos para ela, né? Priscila, qual é a realidade hoje de São Miguel do Iguaçu? Que a gente fala, às vezes fica em âmbito nacional, né? Os números trazem os números são macro, né? Mas é a nossa realidade. Sim, a Alessandra até trouxe uns dados aqui para você, né? A gente sempre fala do nosso município ser pequeno, né? Com poucos habitantes, né? Mas os números são grandes, né? Nós tivemos em 2024 36 denúncias, né? De suspeita de abuso aqui na nossa cidade, né? E é um número grande. Desses 36, 78% foi do sexo feminino, né? E desses 36 casos, 39 foram menores de 12 anos, com crianças mesmo, né? Caraca. E nós temos também a questão aqui de 47% foi dentro da família, foi a família mesmo, padrasto, avô, tio, né? E os 53% sendo alguém próximo da família. Cara, então, isso... são números muito grandes que a gente tem aqui. E impactante. Isso traz a realidade, né? Crua, né? Na forma que a gente não gosta de ver, e muitas vezes o perigo é isso, quando a gente não quer ver isso, né? A gente traz muitos tabus, e é muito legal vocês estarem falando disso aqui no rádio, publicamente, porque vai pra rua, vai pra discussão. E a partir do momento que vira discussão, começa-se a haver entendimento também, e a gente volta a ter um pouquinho do nosso... que a gente declina um pouco na ética, né? A vida é muito dura em todos os aspectos, então a gente, meu Deus, eu já tenho muitos problemas. Me esqueço de dar uma olhadinha pro lado, que tem gente também com problemas e que, quando é crianças, a gente pode colaborar um pouquinho. Nosso senso ético, ele pode se sensibilizar um pouco mais, né? E quando a gente traz isso para discussão, que não fica obscuro, principalmente na informação, né? Muitas pessoas não dominam a informação. E mais para frente a gente vai falar muito sobre isso, né? É um assunto que a gente quer falar mais vezes, deixar isso cada vez mais claro, que todos possam compreender, porque infelizmente, eu acredito que não vai acabar. Sempre vai. Eu não entendo a natureza humana, o porquê. Acho que tem muita gente estudando para tentar entender tantos aspectos, mas a gente pode atrapalhar, pode coibir e pode ajudar a salvar muita gente nesse contexto, né? E o trabalho de vocês nessa linha de frente, conscientizando e aplicando, ajudando a aplicar um pouco da lei, pode ajudar e salvar muita gente. Eu quero aqui agradecer vocês aqui pela presença. Estamos falando do Maio Laranja, que visa a conscientização à população sobre o abuso e violência sexual contra as crianças. A Rádio Jornal tem esse canal aberto sempre para levar informação e cada vez mais deixar esses assuntos que muita gente joga para debaixo do tapete cada vez mais claro, mais evidente, para que todos possam se defender e ajudar cada vez mais crianças a sair desse terror, né, que é o abuso sexual. Eu conversei aqui com a assistente social, a coordenadora da Rede de Proteção e da Escuta Especializada de São Miguel do Iguaçu, a Maria Aparecida de Souza, e com a presidente do Conselho Tutelar, a Priscila Guilherme. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. Portas abertas aqui para mais visitas e mais assuntos dessa forma, para a gente deixar isso cada vez mais simples. Agradeço, obrigada pelo convite, e a gente está sempre à disposição para levar essas informações, porque uma da forma de evitar o abuso é a informação, propagar essa informação
para todas as famílias, né? Quando eu me refiro mais simples, eu quero dizer que combate mais simples, porque quando a informação ela chega fácil, não tem dúvida. Então é quase que sistematizado, né? Então é isso que esse eu acho que é o objetivo de vocês e também nosso de poder colaborar. Obrigado, Priscila. Eu agradeço, Alessandro, a oportunidade de estar aqui, né? E lembrar a população, né, que a gente fala muito de 18 de maio, a semana do dia 18, mas 18 de maio é todos os dias, né? Todos os dias a gente tem que combater essa violência, né? E lembrando os canais, né? A gente tem o Disque 100, Conselho Tutelar, o CREAS e estamos aí para ajudar. 7h56, Luiz, eu vou direto pro esporte. Ontem estive lá no ginásio Walter Marcon, teve a entrega de uniformes para as categorias de base do São Miguel Futsal. Acompanhe o material na íntegra. A noite desta segunda-feira, aqui no ginásio Walter Marcon, a Amarelinho do Oeste fez um evento que reuniu os atletas das categorias Sub-10, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. Foram entregues os kits de treinamento dos jovens atletas. Camisas, calções, meias, tudo isso foi distribuído. Uma parceria entre o Amarelinho do Oeste e o governo municipal. Bom, nessa entrega, os atletas, sem dúvida nenhuma, ficaram muito animados e eufóricos. O presidente Márcio Morgan fala da importância desse trabalho também social feito pela equipe do São Miguel Futsal. A gente já tem um compromisso com a comunidade, além do nosso time adulto, graças ao incentivo da Prefeitura Municipal, através do prefeito Mota, secretário Tatu, nós temos a disponibilidade de oferecer às categorias de base também treinamentos, e junto com esse treinamento nós disponibilizamos para cada atleta o kit treino, que nós chamamos. O que é composto o kit treino? É pela camiseta, pelo short e pela meia, que ele vai usar durante os treinamentos do dia a dia. Inclusive nessa a gente também tem o patrocínio das empresas que são parceiras nossas, Sicredi, Compasse, a PH, temos também Casarão Bebida.